Olá, és muito bem-vindo ao canal Mastermind. Hoje vamos falar sobre a perturbação antissocial, borderline, histriónica e narcisista da personalidade. A perturbação da personalidade antissocial é uma perturbação do comportamento que leva o indivíduo a cometer atos ilegais para o seu próprio benefício, considerando-se acima da lei. O seu comportamento não produz na pessoa qualquer tipo de remorso sobre os efeitos nocivos que causa na vítima. Pelo contrário, ele considera que a vítima mereceu o dano que lhe causou. É frequente cometer roubos, destruir propriedades alheias, enganar de forma fraudulenta para obter dinheiro, poder e outro tipo de coisas. Estes indivíduos não se responsabilizam pelas suas dívidas, nem pelos compromissos que aceitaram previamente, sejam eles emprego, matrimónio e outros. São muito impulsivos e podem cometer atos que põem a vida dos outros e até a sua própria vida em risco. Não têm sentimentos altruístas, nem lhes toca o sofrimento dos outros. E pelo contrário, são egoístas e só pensam neles próprios. São muito mentirosos e mentem de diversas formas, chegando mesmo a usar pseudónimos para as suas ações ilícitas. Habitualmente, esta perturbação manifesta-se antes da adolescência, mas o diagnóstico só é feito depois dos 16 anos. Dentre os fatores predisponentes genéticos e ambientais, os ambientais têm um papel primordial. As crianças que crescem em ambientes de pais violentos transformam-se em adultos violentos. Os filhos de famílias com necessidades básicas não supridas, desemprego, uso de drogas, divorciadas, com violência doméstica, contribuem para gerar filhos com perturbação da personalidade antissocial. Todos esses fatores podem levar a uma má formação da personalidade, a uma conduta de não conformidade com as normas sociais e violação das mesmas. Pode existir comorbilidade com abuso de substâncias, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção e perturbação de controle dos impulsos. A terapia cognitivo-comportamental e alguns fármacos parecem ter um efeito benéfico, mas o indivíduo com esta perturbação não reconhece o seu problema e dificilmente pede ajuda, que aliás é uma característica comum das perturbações da personalidade. É necessário atuar precocemente nestas situações, sobretudo quando se verifica baixo controle sobre a raiva, forte impulsividade, egocentrismo e humor muito instável. Um diagnóstico precoce é muito importante porque estes indivíduos são no futuro uma ameaça para si e para os outros. Esta ameaça atinge a integridade física, psicológica e moral daqueles que o rodeiam. As pessoas com perturbação estado limite, que é borderline, da personalidade, têm um padrão de relacionamentos instáveis e intensos logo no primeiro encontro. Eles podem idealizar amantes, podem exigir que passem muito tempo juntos e demasiada intimidade logo no início da relação. Têm medos intensos de abandono e raiva inapropriada perante uma situação de separação temporária ou quando há uma mudança de planos inevitável. Existem alterações bruscas e dramáticas na sua visão dos outros
que refletem frequentemente o desapontamento de uma ilusão que tinham relativamente aos outros, ou quando a rejeição ou abandono são expectáveis. Estas alterações súbitas também dizem respeito à sua autoimagem, carreira, identidade sexual, valores e amizades. Aborrecem-se facilmente e, por este motivo, estão constantemente à procura de algo novo para fazer. Pode ainda demonstrar impulsividade em comportamentos autodestrutivos, como apostar no jogo, gastar dinheiro de forma irresponsável, ingestão alimentar compulsiva, abuso de substâncias, envolvimento em relações sexuais de risco e condução imprudente. As pessoas com este tipo de perturbação frequentemente apresentam tentativas e ameaças de suicídio e comportamento automutilante. Estas características estão presentes em diversos contextos e têm início na idade adulta. A histriónica. A característica principal de uma pessoa com perturbação histriónica da personalidade consiste em comportamentos de chamada de atenção invasivos e excessivamente vivos e dramáticos. Ela tende a atrair as atenções para si mesmo e pode inicialmente agradar aos novos conhecimentos pelo seu entusiasmo, abertura aparente ou encanto. No entanto, estas qualidades desgastam-se pelo facto de quererem ser continuamente o centro das atenções. Frequentemente, estas pessoas adoptam um comportamento excessivamente sedutor do ponto de vista sexual. Usa a sua aparência física para atrair as atenções e este comportamento não se limita aos indivíduos nos quais tem interesse sexual ou amoroso, mas torna-se inapropriado ao que é habitual num contexto social ou profissional. Elas possuem um estilo de discurso excessivamente impressionista e desprovido de pormenor. Estas pessoas são caracterizadas por autodramatização, teatralidade, são descritas como muito emotivas, muito enérgicas, manipuladoras, sedutoras, impulsivas, inconstantes, exigentes, têm uma baixa tolerância à frustração e uma forte dependência emocional. Podem chegar a envergonhar os amigos e conhecidos por expressar uma emocionalidade exagerada publicamente. Por exemplo, soluçar de forma descontrolada em ocasiões de sentimentos menores ou ter acessos de cólera. Mas as suas emoções parecem ligar-se e desligar-se repentinamente, o que pode fazer com que os outros os acusem de ser fingidos. Este padrão tem início na idade adulta e está presente em variados contextos. Esta perturbação, como outras perturbações da personalidade, pode exigir vários anos de terapia e pode acompanhá-las, estas pessoas, ao longo da sua vida, no mínimo 1 a 3 anos. A terapia psicanalítica e a terapia psicodinâmica são terapias que poderão resultar, porque são terapias a longo prazo que ajudam o utente a tomar consciência dos seus próprios sentimentos, a lidar com os conflitos latentes e a diminuir a sua reatividade emocional. A terapia cognitivo ou comportamental e a terapia familiar também podem ajudar. A farmacoterapia não é um tratamento de escolha para os indivíduos com esta perturbação, a não ser que exista comorbilidade com outra perturbação, como por exemplo a depressão. A perturbação narcísica da personalidade.
O termo narcisismo tem as suas origens no mito grego clássico de Narciso, um jovem muito belo que desde o seu nascimento ficou sujeito pelos deuses a nunca admirar a sua beleza, ou seja, não podia ver o seu rosto porque isso amaldiçoaria a sua vida. A sua beleza despertava o amor das jovens gregas e das ninfas, mas Narciso era arrogante e orgulhoso. Um dia ele aproximou-se de um lago e apaixonou-se pelo reflexo da sua própria imagem. Ao vê-la refletida no lago, lançando-se ao lago, para se unir àquele por quem se apaixonara, ele próprio. E é desta lenda que surge o termo de personalidade narcísica. Uma pessoa com esta perturbação tem um padrão de grandeza, necessidade de admiração, arrogância, brilhantismo, poder, êxito ilimitado, preocupado excessivamente com a sua beleza e tem ausência de empatia. Acredita que é superior, especial e único e que só as pessoas de elevado estatuto é que estão ao seu nível. Explora os outros, ele está sistematicamente preocupado que os outros o avaliem de forma negativa, o que faz com que ele desvalorize os outros antecipadamente. Procuram constantemente o elogio, muitas vezes com grande sedução. Esperam ser servidos e ficam furiosos quando tal não sucede. Os traços de personalidade narcísica surgem normalmente no início da idade adulta e manifestam-se nos diferentes contextos da vida da pessoa. Por hoje terminamos. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, deixa o teu like e partilha este vídeo. E se ainda não te inscreveste neste canal, inscreve-te. Então, até para a semana.